48 horas no inferno. Relato de um homem que esteve lá, por John W. Reynolds. Meu nome é John W. Reynolds, e um dos casos mais interessantes de uma pessoa aparentemente morta, que tornou a viver que eu conheço, é de George Lennox, um ladrão de cavalos de notoriedade no condado de Jefferson, Estados Unidos. Isto aconteceu enquanto ele estava cumprindo pena pela segunda vez na prisão. A primeira pena que cumpriu foi quando o judiciário do condado de Sedgwick o condenara pela mesma ofensa, ou seja, furto de cavalos. Sendo que sua sentença condenatória estipulava trabalhos forçados. No inverno de 1887, ele trabalhava nas minas de carvão. Foi obrigado a trabalhar num lugar que lhe parecia bastante perigoso, chegando inclusive a comunicar este fato ao guarda responsável. Este, após uma investigação, disse que não havia perigo, mandando que continuasse trabalhando no mesmo lugar. O detento obedeceu, mas antes de completar uma hora de serviço, o teto desabou, deixando totalmente soterrado. Permaneceu assim durante 2 horas. Foi na hora do almoço que deram conta de sua ausência, sendo iniciada logo em seguida uma busca. Descobriram-no debaixo de um monte de escombros. Tudo indicava que estava morto. Levado para fora da mina, o médico daquela instituição o examinou, também dando-o por morto. Seu corpo foi retirado para o hospital, onde o banharam e vestiram para o enterro. Foi confeccionado um caixão na própria prisão e levado para o hospital. O capelão chegou para cumprir suas obrigações fúnebres. Um enfermeiro pediu a 2 detentos que tirassem o cadáver da maca e o colocassem no caixão que estava no outro lado da sala. Cumpriram a ordem, um deles pegando nos seus pés e o outro nos ombros. Haviam andado mais ou menos a metade da distância, quando aquele que lhe segurava pelos ombros tropeçou. Desequilibrou-se, deixando o cadáver cair no chão, e para surpresa de todos, ouviu-se um profundo gemido. Logo em seguida, seus olhos se abriram, e os demais sinais de vida foram aparecendo. Chamou-se imediatamente o médico, e quando este chegou no espaço de uns 30 minutos, o defunto estava tomando a água que acabara de pedir. O caixão foi guardado e utilizado posteriormente para enterrar outro detento. Ele trocou de roupa, colocando novamente o uniforme de praxe daquela instituição. O exame médico acusou 2 fraturas numa de suas pernas e escoriações generalizadas. Permaneceu hospitalizado durante 6 meses, para em seguida voltar ao serviço. Fiquei sabendo através de outro mineiro, da experiência inusitada que George tivera, enquanto morto. Estimulado pela minha curiosidade, desejei muito conhecê-lo e ouvir de sua boca o ocorrido. Esta oportunidade não se deu durante uns poucos meses, mas finalmente deu certo. Fui transferido das minas ao escritório da prisão, onde lavrei uns relatórios de fim de ano. A ressuscitação deste homem estava sendo discutida entre nós, quando por acaso, alguém passou à porta de nossa sala. Disseram-me que era ele. Logo mandei um bilhete a ele, pedindo que viesse ao meu local de trabalho. Foi isso que ele fez, e nos conhecemos. Foi de sua boca que ouvi esta história maravilhosa. Ele é um jovem que não passa dos 30 anos de idade. Apesar de muito inteligente e bem estudado, tornou-se um criminoso aparentemente incorrigível. A parte que mais gostei da sua história foi o que ocorrera durante sua morte. Sendo taquígrafo, registrei fielmente as suas palavras. Esta é a história contada por George Lennox. Naquela manhã toda, tive um pressentimento que algo terrível iria acontecer. Isto me incomodou ao ponto de procurar o meu supervisor de minas, o Sr. Grayson. Disse a ele o que estava sentindo, e pedi que vistoriasse o meu local de trabalho, onde estava escavando carvão. Ele veio, e a meu ver, fez uma vistoria bem feita. Mandou que eu voltasse a trabalhar, e disse que tudo indicava que eu não estava regulando bem. Voltei a trabalhar, e depois de aproximadamente 1 hora, de repente,
Tudo ficou muito escuro. No mesmo instante, parecia que uma grande porta de ferro estava abrindo, aonde eu entrei. Logo me veio o pensamento de que eu estava morto, e me encontrava no mundo do além. Não pude ver a ninguém por algum motivo que eu próprio desconheço. Comecei a me afastar da porta. Depois de andar bastante, cheguei às margens de um rio bem largo. Não estava escuro, e tampouco era de dia. Havia uma luminosidade semelhante à que se vê numa noite estrelada. Estive nas margens do rio pouco tempo, quando ouvi o rumor de remos cortando a água. Então, foi chegando até onde eu estava uma embarcação, cujo ocupante estava remando. Perdi a fala. Depois de me olhar durante uns instantes, ele me disse que tinha vindo me buscar. Pediu que eu entrasse na embarcação e remasse até outra margem do rio. Eu vim buscá-lo. Entre. Reme até o outro lado do rio. Obedeci. Não trocamos palavra alguma. Queria tanto perguntar quem ele era, e onde estávamos. Parecia que minha língua estava grudada ao céu da boca. Não conseguia falar. Ao chegarmos à outra margem, desembarquei, e o homem que me conduziu, simplesmente desapareceu. Novamente sozinho, não sabia o que fazer. Olhando mais adiante, vi dois caminhos por um vale escuro. Um deles era largo, e tinha o aspecto de ser bastante utilizado. O outro era estreito e saía para outro rumo. Instintivamente escolhi o caminho mais utilizado. Tinha andado pouco, quando percebi que estava ficando cada vez mais escuro. De quando em quando bem adiante, via-se uma espécie de relâmpago, através do qual eu conseguia enxergar o caminho. Andei mais uma certa distância, quando me dei com um ser, que sou totalmente incapaz de descrever. O máximo que posso fazer, é apenas dar uma ideia bem vaga quanto ao seu aspecto aterrorizante. Parecia ligeiramente com um homem, embora muito maior. Devia ter no mínimo 3 metros de altura. Nas suas costas, havia grandes asas. Era preto como o carvão que eu retirava das minas, e estava totalmente nu. Na sua mão, havia uma imensa lança de pelo menos 5 metros de comprimento. Seus olhos brilhavam como bolas de fogo. Seus dentes, brancos como pérola, pareciam medir quase 3 centímetros. Seu nariz, se bem que nem parecia nariz, era enorme, largo e achatado. Seu cabelo era grosso, pesado e comprido. Descia sobre os ombros maciços. Sua voz parecia mais com o rugir de um leão engaiolado, do que com qualquer outra coisa. Foi durante um destes relâmpagos que primeiramente o vi. Comecei a tremer como uma folha de buriti no vento. A mão que segurava a lança estava erguida como se estivesse na iminência de me trespassar. Fiquei parado. Com voz muito mais horripilante do que se pode imaginar, mandou que o seguisse. Siga-me. Disse que tinha ordens para ser meu guia durante esta viagem. Segui no seu encalço. Que mais eu podia fazer? Depois de andarmos uma certa distância, vi à minha frente uma grande montanha, cuja face parecia ser vertical. Na verdade, parecia ter sido cortada no meio, e uma metade retirada. Nesta face vertical, vi distintamente as palavras: "Este é o inferno." Meu guia se aproximou da montanha, e com sua lança, bateu com força 3 vezes. Abriu-se uma porta enorme, e nós entramos. Fui conduzido por uma espécie de corredor dentro da montanha. Durante algum tempo, caminhamos em trevas absolutas. Me orientei pelos passos ruidosos e pesados de meu guia. O tempo todo, eu ouvia gemidos angustiantes como de um moribundo. À medida que andávamos, estes gemidos aumentavam em intensidade, e agora, ouvia-se claramente alguém clamar: "Água! Água! Água!" Passei por outra porta, e pude ouvir o que parecia ser o clamor de 1 milhão de vozes que clamavam: "Água! Água!" Chegamos a outra porta. Meu guia bateu e esta abriu-se. Vi agora que havíamos transposto a montanha, e na minha frente havia uma planície extensa. Foi aí que meu guia me deixou, e voltou para mostrar o caminho para outros espíritos perdidos. Fiquei parado nesta planície durante algum tempo, quando um ser, semelhante ao primeiro, se aproximou de mim. Este, ao invés de carregar uma lança, carregava uma espada enorme. Sua missão era de me comunicar qual seria meu destino eterno. Sua voz encheu a minha alma de terror. Então ele disse: Tu estás no inferno. Para ti, não há mais esperança.
Ao passar pela montanha, ouviste os gemidos e gritos dos perdidos que estavam pedindo água para aliviar a sequidão de suas línguas. Naquele corredor, há uma porta que dá para um lago de fogo. Este será agora mesmo o teu destino. Antes de seres conduzido a este lugar de tormento, de onde nunca mais sairás, pois não há mais esperança para aqueles que entram. Tu poderás permanecer nesta planície, onde todos os perdidos têm o privilégio de contemplar os prazeres que gozariam se não estivessem aqui. Agora eu estava sozinho. Não sei se foi em consequência do grande medo que passei, mas tornei-me insensível às coisas. Meu corpo ficou inerte. Fiquei sem força alguma, e minhas pernas não aguentavam mais o peso do meu corpo. Assim, dominado, fui caindo no chão. Uma sonolência apoderou-se de mim. Meio acordado, meio adormecido, parecia sonhar. Olhando para cima, bem distante de mim, vi a linda cidade sobre a qual lemos na Bíblia. Como eram formosas suas muralhas de jaspe. Olhando além disso, vi vastas planícies cobertas de lindas flores. Vi também o rio da vida, e o mar de cristal. Milhares de anjos entravam e saíam pelas portas desta cidade cantando. Como tudo era maravilhoso. Entre estes anjos, vi minha querida mãe, que há poucos anos havia falecido. Seu coração foi esmagado pela minha maldade. Olhou para mim, e parecia estar me chamando. Mas não tinha condições de me levantar. Sentia-me como se tivesse um grande peso me imobilizando. Um ventinho trouxe para mim a fragrância daquelas lindas flores, e agora ouvia-se com mais nitidez a doce melodia das vozes angelicais. Eu disse comigo mesmo: meu Deus! Como queria fazer parte daquela multidão! Enquanto me deliciava com este cálice de gozo tão perfeito, de repente, ele foi-me arrebatado dos lábios. Acordei do meu sono. Um dos habitantes deste lugar de trevas me trouxe de volta daquele lindo lugar, e me informou que havia chegado a hora de ir para o lugar de meu destino eterno. Ordenou-me que o seguisse. Voltando pelo mesmo caminho, entramos novamente no mesmo corredor. Fui seguindo meu guia durante um tempo, até chegar numa porta lateral. Passamos por esta, e logo em seguida, por outra. Então, vi na minha frente um lago de fogo. Olhei, e até onde meu olho enxergava, vi um lago literal de fogo e enxofre. Grandes ondas de fogo se amontoavam por cima um do outro, e grandes ondas de chamas se chocavam impetuosamente elevando-se a grandes alturas, como as ondas do mar num imenso furacão. Na crista das ondas, viam-se seres humanos lançados para cima, para logo em seguida, se afundarem até as profundezas deste medonho lago de fogo. Ao serem levadas para a crista das ondas, estas almas amaldiçoavam o Deus justo, na mesma hora em que clamavam angustiosamente, pedindo água. Esta imensidão de fogo repercutiu os gemidos destas almas perdidas. Depois de algum tempo, olhei para trás, e por cima da porta onde entrara, vi as palavras: este é o teu destino. A eternidade não tem fim. Daí a pouco, senti que o chão debaixo dos meus pés estava começando a ceder, e me vi afundando no lago de fogo. Sobreveio-me uma sede que as palavras não são capazes de descrever. Pedi água, e neste instante, meus olhos abriram no hospital da prisão. Nunca contei essa experiência para os oficiais da prisão, acreditando que me julgassem louco, e me fechassem numa cela especial para os detentos que sofrem de problemas mentais. Mas vi tudo isso, e tenho certeza que o céu e o inferno existem, e que este inferno é fogo literal, assim como lemos na Bíblia. E tenho certeza de outra coisa: nunca irei para aquele lugar. Assim que abri meus olhos no hospital, e vi que estava vivo, imediatamente entreguei meu coração a Deus. Vou viver e morrer como cristão. É verdade que nunca me esquecerei das cenas terríveis do inferno, mas tampouco sairão da minha memória as lindas coisas que vi no céu. Em breve, pretendo me encontrar com minha querida mãe. Irei me sentar nas margens daquele belo rio, e passear com os anjos nas planícies que vi. Vou andar pelos vales e pelos montes acarpetados com flores fragrantes, cuja beleza excede qualquer coisa que um ser mortal é capaz de imaginar, e ouvirei as canções dos salvos. Isso me recompensará muitas vezes pela minha vida aqui sobre a terra, mesmo tendo que me negar dos muitos prazeres mundanos
que faziam parte do meu viver antes de vir para esta prisão. Não quero ter mais intimidade com meus comparsas do mundo vil do crime. Assim que sair deste lugar, quero ficar na companhia de pessoas boas. Repasso para o leitor esta experiência de George, assim como a ouvi. É uma das experiências mais lindas que jamais li. Que Deus abençoe esta mensagem de George, para que através dela, muitas almas perdidas ainda despertem da morte espiritual. Meu Deus, como as pessoas conseguem duvidar da existência de um inferno literal? Diga-me como é possível, quando tem em suas mãos a palavra de Deus, e mais ainda, quando ficamos sabendo de uma revelação dessas. Homens e mulheres, parem. Virem-se. Peçam a Deus que lhes dê uma experiência de salvação, que modifique os seus corações. Caso contrário, poderão passar não apenas 48 horas no inferno, mas toda a eternidade. Que Deus vos abençoe.